Nossa leitura de leite hoje é na revista Ciências Hoje das Crianças, número 253, com a matéria de capa História, Costumes e Belezas Naturais de Marajó. Outras matérias de capa que são destaque na capa é Peixe no controle dos mosquitos e Ortopedista. Faz o quê? Aqui no índice, né, nós temos todos os assuntos que tem nessa revista. Então, o ABC de Marajó, as riquezas das ilhas do Pará. Olha lá, Marajó fica no Pará, no norte do país, tá? Aqui, para viver em Marajó. Na página 10 a gente tem uma história, o baú de histórias. Na página 12 a gente tem a seção Por quê? Página 13, a galeria das plantas ameaçadas de extinção. Na página 17, que é o que a gente quer, que eu vou ler para vocês hoje, é um experimento. Página 18 tem algumas atividades. Na página 19, a seção Você Sabia? Que aqui é aquela do peixe, que está na capa. Na página 20 tem a seção na CHC Online. Na página 21, quadrinhos. Página 22, quando crescer vou ser ortopedista. Outra da capa tá aqui também, ó. Bate-papo na página 24. Na página 26 tem uma seção de jogos. Na página 28 tem a seção Como Funciona e as cartas dos leitores, né? Então, como eu disse, nosso texto de leitura está aqui na página 17. Por que será que eu escolhi esse texto? Esses tempos atrás, a gente estava vendo lá no EMAI a temperatura, né? Estava estudando temperatura, quente, frio. E aí eu achei bem legal esse texto, porque ele ensina a fazer um termômetro de água. Dona Silvia mostrou alguns termômetros pra gente, né? E esse daqui dá pra gente fazer. Olha que legal, por isso que eu resolvi ler ele. Vou aumentar um pouquinho a tela do celular para vocês conseguir ver se vocês conseguem acompanhar na leitura, tá? Verão é a estação em que são registradas as temperaturas mais altas do ano. O inverno, por sua vez, registra as mais baixas. O instrumento usado para medir temperatura, você sabe que é o termômetro. Quer aprender a fazer um? O modelo de termômetro que vamos apresentar é bem simples e será usado apenas para medir variação de calor. Vamos lá? Como ele é um texto instrucional, ele vai ensinar, ele é uma receita, né? Então, ele é composto de duas partes, ó. O ingrediente e como fazer. O que eu vou precisar para fazer esse termômetro? Eu vou precisar de um canudo, de massinha de modelar, uma tesoura sem ponta, cartolina, canetas coloridas, corante de alimento, uma garrafa plástica transparente, uma PET, né? E água. Como que eu vou fazer isso? Use água fria da torneira mesmo, tá? Para encher 3/4 da garrafa e acrescente algumas gotas de corante. Coloque o canudo dentro da garrafa e use a massinha para prendê-lo como na figura. Você vai prender ele aqui na boca da garrafa, tá? Ó, você vai colocar ele lá dentro e vai prender ele aqui na boca da garrafa. Certifique-se de que a massinha cubra toda a entrada da garrafa. Pronto? Agora, sopre pelo canudo até a água subir, ultrapassando a boca da garrafa. Então, a água tem que subir para cima daqui da marca da onde você fechou ela, ó. Tem que ir para lá. Você vai cadê?
Agora sopra, você vai soprar dentro do canudo até a água subir, ultrapassando a boca da garrafa. Faça 2 cortes no pedaço de cartolina e encaixe-a no canudo. Marque o nível de água no papel. Seu termômetro está pronto. Chegou a hora de testá-lo. Leve-o para um lugar quente, como debaixo de uma luminária, e observe. Experimente colocá-lo também dentro da geladeira. E então? O que acontece? O nível da água no canudo sobe quando está quente e desce quando está frio. Isso acontece porque quando o ar dentro da garrafa esfria, ele se contrai e suga a água do canudo para dentro, diminuindo o seu nível. Por outro lado, quando o ar dentro da garrafa esquenta, ele se expande e empurra a água da garrafa pelo canudo. Então, por que vai ter ar dentro da garrafa? Vai, porque aqui tá a garrafa, né? Você vai dividir ela em 3, ele falou para encher 3 quartos, 1, 2, 3, 4, então você vai encher até aqui só a garrafa. Encaixar o canudo aqui e soprar para o ar empurrar a água para dentro do canudo. Aí ele vai ficar assim, ó. Aí aqui você vai colocar o papelzinho medindo a temperatura. Encaixar o papelzinho medindo a temperatura. Bora lá? Se alguém conseguir fazer, me manda um ok, manda uma foto, um vídeo falando, um áudio falando alguma coisa, tá bom? Tchau! Pessoal, a gente vai fazer uma revisão de texto, tá? Então, a revisão que a gente vai fazer hoje, ela é centrada na coerência e na coesão. O que é isso, professora? Coerência é o sentido da história, tá? É o enredo, é o começo, meio e o fim da história. Faz sentido, olha, começou, teve um meio, conseguiu resolver o problema e teve um final legal. Pode não ser feliz, mas foi legal, terminou legal. E a coerência, o que é? A coerência é a gente usar palavras, né, no texto que vão dando sentido à ideia, sem repetir muito, sem usar os vícios de linguagem. Por exemplo, quando eu estou falando, professora Sajane, estou falando, eu uso muito tá, muito né, mas isso é na fala. No texto, eu não posso ficar escrevendo, então, né, tá, né, eu não posso, porque senão vai perder a coesão e vai comprometer a coerência do texto, ok? O texto escolhido é esse aqui, ó, da AP, a galinha garnizé e a raposa. Bom, eu preciso, lembra que eu falei, quando a gente trabalhou esse texto, que a gente precisa saber as características dos personagens, o que é uma galinha garnizé e o que é uma raposa. Bom, galinha garnizé é uma galinha, ótimo. Só que ela é uma galinha menor que as outras, ela é pequenininha e ela é barulhenta. Por que será que ela é barulhenta? Tem uma voz fina, um canto fino. Porque para se defender, ela precisa fazer mais barulho que as outras, porque ela não tem tamanho, né? E a raposa é um animal carnívoro. Qual é o prato preferido da raposa? Galinha. Então, por isso, a história da galinha e da raposa. Quem vai tentar enganar? É um conto popular, um conto de esperteza. Quem vai tentar enganar quem aqui? Será que é a galinha que vai tentar enganar a raposa? Ou será que a raposa vai tentar enganar a galinha? Né? Já dá para ir criando uma história. Eu acho que a raposa vai querer comer a galinha. Né? Então, vamos lá. Olha eu no né de novo. Falta de coerência isso. Coesão, desculpa. Falta de coesão no que eu falo. Vamos lá.
Era uma vez uma galinha garnizé muito bonitinha e charmosa que vivia em uma casinha bem no meio da floresta. Ela morava sozinha e por isso aprendera desde muito cedo a defender-se dos perigos, considerando que na floresta moram muitos animais que dariam tudo para comer uma deliciosa galinha garnizé no jantar. Bom, vamos parar aqui para conversar sobre a galinha. Bom, eu sei que é uma galinha pequenininha, morando sozinha, no meio da floresta. Só que eu sei também que essa galinha sabia se defender. Ela não era bobinha. Ela não era indefesa. Ela sabia se defender, ela era esperta. Será que ela aprendeu a lutar karatê? Será que ela aprendeu a lutar judô? Será que ela fez um curso de defesa pessoal? Será que ela tinha uma arma para se defender? Ou será que ela só usava a cabeça mesmo? Era muito esperta, né? Mas a galinha garnizé não tinha medo e levava a sua vida como se vivesse longe dos perigos. Ela não tinha medo, então quer dizer que ela sabia o que estava acontecendo. Contudo, ela evitava sair de sua casa. Ah, ó como ela era esperta, ó, tá vendo? Ela evitava sair, ela evitava o perigo. Saindo só em caso de extrema necessidade para evitar encontros indesejáveis com quem? Com alguma raposa faminta. Então ela não ficava batendo perna por aí, não ficava passeando por aí, porque vai que ela dava de cara com uma raposa e a raposa nhaque, comia ela, né? Não, ela era cuidadosa, só saía de casa quando precisava. Engraçado, conheço essa história. Esse negócio de sair de casa só quando precisa. Acontece, porém, que um dia, precisando de mais lenha para fazer a sua comida, resolveu sair em busca de alguns gravetos e... Bom, não tem jeito de ficar trancado dentro de casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Tem uma hora que a gente tem que sair. Chegou essa hora. A galinha precisou sair. Porque ela precisava de lenha para fazer comida, porque senão ela ia morrer de fome. E aí aconteceu que, quando ela saiu, o que será que aconteceu? Vamos ver, eu tenho uma história, eu tenho uma continuação aqui. Vamos ver o que essa pessoa fez. Bom, eu peguei esse texto aqui, ó, pra gente ver, tá? Como é que terminaram essa história. Alguém terminou essa história assim. Essa parte grifada é o que estava lá no texto. Acontece, porém, que um dia, precisando de mais lenha para fazer sua comida, resolveu sair em busca de alguns gravetos e... Aí a pessoa continua assim, ó. A raposa estava lá andando e pensou, vou comer essa galinha. A raposa se aproximou e começou a bater um papo. A galinha foi embora e a raposa falou, vamos jantar na minha casa? A galinha aceitou. E quando chegou em casa, a raposa prendeu a galinha e depois pôs na fogueira e comeu. Bom, deu sentido o texto? Ele terminou legal o texto? Terminou, ele resolveu o problema. O problema da raposa, né, que estava com fome e comeu. Mas e o problema da galinha, gente? O problema, na verdade, aqui, a proposta era a galinha sair viva da história, né? A proposta era essa, era a galinha enganar a raposa. Só que aí, eu peguei esse texto pra gente melhorar ele, não tá ruim. O texto tá bom, ele tem coerência, ele continua a história, tá? Só que quando a gente bate o olho nele, assim, a gente vê algumas coisas. Por exemplo, cadê os parágrafos? Tem fala nesse texto. E cadê, onde é que estão os travessões, né? Então, o que eu peguei? A gente vai ver aqui no texto e marcar onde é que seria que a gente ia mudar a pontuação, tá? Então, vamos lá. A raposa... gravetos. E a raposa estava lá, andando, e pensou...
e pensou, tá? Se ela pensou, aqui, ó, isso aqui, né? Esse pedaço aqui tem que estar diferente. Ou ele tem que estar entre aspas, ou ele tem que estar num travessão, porque pensou, ó, né? Isso aqui é um discurso direto, é a raposa falando. A raposa se aproximou, eu trocaria de parágrafo aqui, ó. Eu colocaria um ponto final aqui na galinha, né? Colocaria aqui na galinha um ponto final. E continuaria na outra linha. A raposa se aproximou e começou a bater um papo. Porque aqui, como ele tá aqui, ó, a raposa se aproximou e começou a bater. Dá a impressão que ela tá batendo, né? Eu tiraria essa vírgula aqui, ó. Deixaria aqui, ó. E começou a bater um papo. A galinha foi embora e a raposa falou, mas ela tava conversando com a galinha não conversou nada, não falou nada, ficou batendo um papo? Ou ela simplesmente virou as costas e foi embora? Não sei, acho que tem alguma... Aqui, ó, eu acrescentaria alguma coisa que eu acho que ficou meio sem sentido. A bater um papo. A galinha foi embora e a raposa falou. Se a raposa falou, olha aqui, ó. A raposa falou. O que tá faltando aqui? Um travessão. Então, eu mudaria aqui de linha também, colocaria um travessão ou aspas, né? Vamos jantar na minha casa? Ó, uma pergunta, né? A galinha aceitou e quando chegou em casa, a raposa prendeu a galinha e pôs na fogueira e comeu. Eu já fiz essas modificações e tá aqui, ó. O texto pontuado, tá? Não mudei ainda nada no conteúdo do texto, na coerência. Eu só pontuei. Agora vocês vão ver como vai mudar. Só como a pontuação faz diferença, ó. Acontece, porém, que um dia, precisando de mais lenha para fazer sua comida, resolveu sair em busca de alguns gravetos e a raposa estava lá andando e pensou... Ó, vou comer essa galinha, fecha aspas, ponto final. Aí a raposa vai para a galinha, ó. Coloquei um parágrafo aqui. A raposa se aproximou e começou a bater um papo. A galinha disse que precisava ir embora. A raposa falou. Ó, se ela falou, o que tá faltando aqui? Ponto. 2 pontos. Vamos jantar na minha casa? Ó, ela fez uma pergunta. A galinha aceitou e quando chegou em casa, a raposa prendeu a galinha e pôs na fogueira e comeu. Coloquei essas vírgulas aqui, ó, né? Esse pôs aqui é de pôr, de colocar. Eu não usaria essa palavra. Eu usaria colocou, né? Tá vendo? Porque dá uma outra ideia no texto, né? Então, aqui, ó, eu não mudei nenhuma palavra que ele colocou. Eu só mudei a pontuação. Já mudou o sentido, né? Lembra lá da questão do bater um papo que eu falei? Olha só, a raposa se aproximou e começou a bater um papo. Com a vírgula aqui, ó, a bater. Então, a raposa se aproximou e começou a bater. Um papo, a galinha. Então, parece que ela tá dando soco, né? Então, tirei a vírgula e arrumei a pontuação. Mas precisa melhorar esse texto. Lembra que eu falei que a proposta era salvar a galinha da raposa? Então, eu vou pegar o outro texto já mudado com a coerência e a coesão, salvando essa galinha. Então, o primeiro parágrafo termina aqui, né, ó. Acontece, porém, já estava escrito no texto, e a raposa estava lá andando e pensou, vou comer essa galinha. Como que eu coloquei aqui, ó? Eu usei algumas coisas, eu coloquei
mais detalhes, tá? A raposa estava andando, desculpa aqui. A raposa estava andando pela redondeza, ela estava ali por um acaso. E pensou, hoje eu vou comer essa galinha. Ó, olha aqui, ó, a diferença. Ele só colocou aqui, vou comer essa galinha. Hoje eu já coloquei assim, ó, já fazia tempo que ela estava com esse hoje, eu marco tempo. Porque faz tempo que ela tá querendo pegar essa galinha, a galinha foge. Faz tempo que ela tá tentando pegar a galinha foge. Aí ela colocou assim, hoje eu vou comer essa galinha. Como é que tava? A raposa se aproximou e começou a bater um papo com a galinha. A galinha disse que precisava ir embora. E a raposa falou. Vamos ver o que eu mudei aqui? A raposa se aproximou e começou a bater um papo. Porém, ó, aqui ele colocou. Aqui ele não colocou nada. Só colocou que a galinha ia embora. Disse que precisava ir embora. Esse porém, ele dá todo um sentido na história, porque olha só o que vem depois, ó. Porém, a galinha desconfiada, por que ela estava desconfiada, gente? Porque a raposa sempre tentava comer ela. Então, olha aí, isso daqui é questão de coesão, para melhorar um pouquinho o texto. Porém, a galinha desconfiada disse que precisava ir embora, mas a raposa insistiu e falou. Então, ó, elas não estavam conversando? Aí a galinha falou que não podia ir, que ela tinha que ir embora. E a raposa insistiu e falou. Como estava lá? Vamos jantar na minha casa? Como que eu coloquei aqui já mudando, ó. Aí a raposa falando, ó. Vamos deixar nossas diferenças de lado e começar uma amizade. O que ela tá tentando fazer aqui, gente? Ó. Ela não tá querendo enganar a galinha? Ela não tá querendo comer a galinha? Ela tem que arrumar um jeito de atrair a galinha para ir para casa dela. A galinha não vai na casa dela. A galinha tem medo da raposa. E aí, então, ela começa, vamos começar uma amizade? Que tal comemorarmos com um jantar na minha casa hoje? Olha como fica diferente, né? De só a raposa falou, né? Vamos jantar na minha casa? Não, ela tem que dar um motivo para a galinha ir na casa. Aí é coerência, porque a galinha não vai na casa dela. Faltou coerência ali, né? E aí, como é que continua? A galinha foi, né? Ó, a galinha aceitou. Será que a galinha aceitou assim, de bate pronto? Olha o que eu coloquei aqui, ó. A galinha, sabendo que a raposa sempre tentou pegá-la para um prato principal, disse que aceitaria. Então, a galinha falou assim, tá bom. Então tá, vamos começar, vamos virar amiga. Então, mas ela estava só fazendo de conta, né? E aí aqui no texto, quando chegou em casa, a raposa prendeu a galinha. Será? Tava faltando, ó, ela... vamos jantar lá em casa hoje, mas já estava na hora da janta, será? Então, olha aqui que eu coloquei aqui para dar mais sentido, para a coerência do texto, né? A raposa combinou o horário, acendeu a fogueira e se preparou para comer uma deliciosa galinha garnizé para o jantar. Aí eu acrescentei aqui, ó. O que a raposa não sabia é que a galinha tinha mentido e na volta para casa encontrou o tigre, tá na floresta, e disse,
olha aqui, que a raposa tinha pedido para dar um recado para ele. Qual foi o recado? A raposa o espera para o jantar e disse o horário combinado. Né? Aqui, na verdade, tem esse E aqui é maiúsculo, ó. Porque para aqui, ó. A raposa o espera para o jantar, ponto final, e disse o horário que estava combinado para a janta. Então, quem que apareceu na janta em vez da galinha? A galinha, primeiro, a galinha não via à toa na casa da raposa. A raposa tinha que inventar uma desculpa. A galinha sabia que a raposa queria comer ela. Então, o que ela fez? Ela falou, tá bom, para não ficar batendo papo, nem falar que não sei o quê. Falou, tá bom, eu vou jantar. Só que no caminho ela encontrou o tigre e teve outra ideia. Né, ó, falou pro tigre ir no lugar dela. E aí, para dar mais emoção, ó, o que acontece aqui, ó? Prendeu a galinha e pôs na fogueira. Não, eu coloquei um pouquinho mais de emoção, um pouquinho mais de coesão. Quando bateram na porta, nossa, quem será que era que estava batendo na porta? Quem que a raposa achou que era? A raposa foi atender. Então, esse pedacinho eu acrescentei, ó. Quando bateram na porta, a raposa foi atender. O tigre viu que não tinha nada preparado para o jantar. Por que não tinha nada preparado para o jantar, gente? Quem que ia ser o jantar? A galinha. E como ele estava com muita fome, não perdeu a viagem e comeu a raposa, que se achava muito esperta, que é a característica da raposa. Ok? Primeira versão do texto. Versão revista, corrigida e final do texto.